Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Diego Medeiros, eu sou integrante do escritório Salles e Medeiros Advogados, que é um escritório especializado em audiovisual e artes. Nós somos o primeiro escritório do Norte, Nordeste e Centro-Oeste nesse tipo de especialização e durante todos esses anos de trabalho nós acumulamos uma grande experiência na execução de projetos no âmbito da Ancine. O tema que vamos abordar hoje é super relevante e que impactará na vida dos produtores e produtoras na execução dos seus projetos no âmbito da Ancine, que é justamente as revisões que estão sendo propostas pela Ancine no âmbito da Instrução Normativa 125 e da Instrução Normativa 150. O que é a Instrução Normativa 125? Ela disciplina desde a elaboração, aprovação, análise e a própria execução de um projeto no âmbito da Ancine. Então é uma instrução normativa base para a execução de todo e qualquer projeto audiovisual do âmbito da Ancine, porque ela vai disciplinar desde como é para você submeter um projeto à Ancine, a questões de remanejamento, de orçamento, a questões de execução, como é que tem que ser, quais são os formulários que tem que ser preenchidos, questões de cumprimento de objeto. Então é um IN base para a execução de qualquer projeto audiovisual. Já a IN 150 é a IN que disciplina a questão da prestação de contas de projetos no âmbito da Ancine, que também é fundamental, porque a gente sabe que a execução de um projeto audiovisual é complexa e essa questão da prestação de contas é um aspecto muito importante para a execução do projeto no audiovisual. E a gente sabe que isso foi o que gerou todo esse procedimento no TCU, né? Que são esse processo que está correndo no TCU, que é oriundo desse passivo acumulado de prestações de contas no âmbito da Ancine. Então é fundamental e super importante que os produtores e produtoras estejam muito atentos para essas revisões e essas propostas de mudanças nessas INs que estão sendo propostas pela Ancine, porque certamente todos esses aspectos impactarão na execução dos projetos audiovisuais. Para uma questão de elencar os aspectos principais, né, que estão sendo discutidos, nós destacamos alguns pontos aqui básicos que os produtores e produtoras têm que ficar muito atentos, né? Para essas mudanças em sendo consolidadas, elas interferirão na execução dos projetos. A Ancine recentemente abriu uma consulta pública, né, quanto a essas modificações, no quais as entidades e produtoras, né, empresas produtoras tiveram a oportunidade de mandar suas sugestões e suas considerações quanto a essas modificações propostas. Nós destacamos aqui alguns pontos nessas duas INs. O primeiro ponto que a gente destaca para a IN 125, até então o produtor ele poderia fazer remanejamentos internos dentro do orçamento aprovado que não implicassem em alteração de mais de 20% do orçamento global aprovado, sem necessidade de autorização prévia da Ancine. Então, como seria isso na prática? Alterações internas, né, remanejamentos internos, até 20% do orçamento aprovado, isso seriam permitidos, porque possibilitariam o produtor a lidar com situações das singularidades da execução de um projeto audiovisual, que a gente sabe que tem muitas mudanças, né, durante a execução de um projeto, de desafios e várias questões. Só que agora, com essa nova proposição, essa questão dos 20% cairia e ficaria estabelecido que qualquer alteração que extrapolasse 10% do grande item deveria ser solicitado previamente à Ancine. Uma outra questão seria que não poderia haver mais liberações de recursos anteriores ao projeto, ou seja, não pode haver gastos anteriores para serem reembolsados quando houver captação e liberação dos recursos do projeto, que isso é um aspecto super recorrente de muitas vezes investimentos que o produtor faz ou captação de empréstimo de recursos para pagar serviços que são necessários para o desenvolvimento do projeto e que agora por essa nova instrução normativa não seria mais possível. Depósitos em conta de empréstimos bancários, a questão que é conhecida como vacina, né, que facilita muito no caso de despesas que o produtor poderia até então colocar na conta do projeto para ir sendo reembolsado à medida que o projeto fosse sendo executado, até em questões de tarifas bancárias e diversos outros gastos. Um outro aspecto é a questão do gerenciamento, que até então despesas administrativas passariam a compor o gerenciamento, além dessas despesas administrativas, né, da execução do projeto, a remuneração da produtora
até então considerada como gerenciamento, estariam inclusos nesse conceito de gerenciamento também despesas de infraestrutura da empresa e serviços contábeis. O que a gente sabe que isso não corresponde à realidade, porque muitas vezes a execução do projeto ele cria uma nova estrutura para ser executado o projeto, e aquelas despesas não são da empresa, são da execução do projeto. Então isso é um outro aspecto que esse conceito de gerenciamento ele está sofrendo alterações, certo? Um outro aspecto é o redimensionamento, que somente agora só poderá ocorrer em casos fortuitos de força maior, o que de fato também vai limitar bastante. Uma outra questão seria o agenciamento, né, que teria a proibição dessa taxa de agenciamento entre a proponente e o coprodutor, no caso de projetos que têm coprodução. A contrapartida por meio de serviços e de bens e serviços vai sofrer também alterações. Um outro aspecto relevante seria a questão dos rendimentos, que devem agora observar o teto legal do mecanismo, o que também implica a execução do projeto, ou seja, se os rendimentos ultrapassarem o teto legal do mecanismo, esse dinheiro excedente teria que ser, em tese, né, devolvido para a Ancine, e várias outras questões de prazos de diligência, de prazos de conclusão do projeto que estariam sofrendo alterações, né, projetos de produção passariam a ter 18 meses, projeto de animação 24 meses, projeto de desenvolvimento 12 meses. Então, seria vedado também a coexecução por essas novas diretrizes, né? Então, assim, a troca de titularidade também não haveria previsão, alteração do projeto técnico. Então, pessoal, a questão do CPB também sofreria alterações, a questão de ressarcimento de empréstimos ao projeto. Então, a gente tem que ficar muito atento quanto a essas alterações que estão sendo propostas nessas duas INs, porque elas de fato impactarão sobremaneira na execução do projeto. Questões de impostos retidos pelas notas fiscais, documentos, pagamentos com débito em conta, pequenas despesas, pagamentos relacionados a cartão de débito. Então, assim, é fundamental ficarmos atentos para essas modificações que estão sendo discutidas ainda e não tem um entendimento final da Ancine sobre essa questão. Para maiores esclarecimentos ou dúvidas, nós estamos à disposição de vocês para essa conversa e os necessários esclarecimentos.